Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui em mais um encontro de resolução de questões e nesse momento nós vamos resolver questões relacionadas a um tópico que está presente aí no seu edital, que é o Código de Ética Médica, certo? E, ao meu ver, é uma norma até um pouco bem intuitiva, né? Quando você vai resolver as questões, não é uma norma que traz um grau de complexidade para você interpretar, para você entender, certo? Você vai estudar essa norma, é importante que você pegue o código, faça a leitura do código e aplique em questões. Né? Para você realmente ficar bem maceteado nesse código, você precisa ter questões, porque, ao meu ver, o código em si ele não é tão difícil. Tá? Você tem que tomar cuidado com um detalhezinho ali, um detalhe acolá, mas via de regra, muitas das vezes as questões elas são bem escrachadas, né? O erro nas alternativas. Então, eu quero seguir com vocês aqui essa mesma lógica, tá bom? Então, acompanhe comigo aqui na tela, Código de Ética Médica. Eu selecionei aqui uns 40 questões, tá? Para você realmente ter um bom panorama aqui dessa legislação, né? Eu sempre, quando eu faço questão de legislação, eu tento mapear ao máximo a legislação com as questões, beleza? Então, vamos lá. Primeiro item está falando sobre os princípios fundamentais, certo? Do Código de Ética. Então, aqui, ó, julgue os itens a seguir sobre o propósito da medicina. Medicina é a profissão a serviço exclusivo da saúde do ser humano. No caso, estar a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, né? Então, errou aqui esse item, né? Do ser humano e da coletividade, beleza? O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, né? Está ali presente na parte do princípio, certo? O segundo, na verdade, né? O alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Então, já achamos aqui a nossa resposta, né? A medicina vai ser exercida sem discriminação, vai agir com zelo, né? Mas não tem exceções. O alvo principal da atenção do médico deve ser o avanço da ciência, é a saúde do ser humano, tá? Então, primeira questão, letra B. Mais uma questão sobre princípios. Limites da atuação profissional. O médico pode utilizar seu conhecimento para causar um sofrimento moral? Se julgar necessário? Pelo amor de Deus, né? Que médico é esse? Errado. Jamais, jamais vai utilizar os seus conhecimentos para causar qualquer tipo de sofrimento que seja físico ou seja moral, tá bom? Então, tá errado. Vamos agora para o próximo item. O trabalho do médico pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro. O trabalho não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, tá? Tá lá na parte dos princípios, no inciso 10º ali, né? Então tá errado. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano, mas não após a morte. Galera, mesmo depois da morte, tá? A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. Corretíssimo, tá? Tá literalmente o que tá no código. Letra D. O médico pode permitir que o seu trabalho seja explorado para finalidades políticas. É vedado finalidade política ou religiosa. Mais uma questãozinha: o médico é obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames da sua consciência. Certo ou errado esse item? No caso aqui, né, ele é obrigado a prestar? Não, tá? Ele não é obrigado. O médico pode, sob pretexto de urgência, renunciar sua liberdade profissional. Não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar sua liberdade profissional. O médico exercerá sua profissão com autonomia. Show de bola. A recusa de atendimento é permitida mesmo em caso de urgência e ausência de outro médico. Nós temos aí algumas exceções, né? Em caso de urgência ou emergência, na ausência de um outro médico, né? Então aqui a recusa é permitida mesmo em caso. Não, aí no caso não.
tá? Não é nessa situação. É a exceção prevista lá na parte dos princípios, no inciso 7º. O médico deve permitir imposições que possam prejudicar a eficiência do trabalho. O médico, ele não deve permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. Questão 4. Vamos lá. Vamos lá, com todo o pique, com toda a animação, porque são legislações densas e né, exigem aí toda uma atenção, todo um cuidado, todo um preparo. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá, pessoal? Uma coisa muito, muito séria. Principalmente para quem às vezes vai fazer concursos para cargos de nível superior. Tanto para quem vai fazer, por exemplo, para advogado, ou quem vai fazer para o cargo de médico fiscal, por exemplo, né? Vocês têm que tomar muito cuidado porque muitas das vezes não é porque você tem uma graduação que você já sabe tudo, e não é porque você tem uma graduação, né, que isso quer dizer que você vai ser muito bem sucedido numa prova como essas. Porque eu vejo muitas pessoas, principalmente a galera que tem nível superior, que acabam errando as questões porque não leem o texto legal, não lê a lei seca. Então, se você não lê a lei seca, você vai ter dificuldades. Eu tenho alunos que são formados, por exemplo, na área do direito, mas acabam errando questões porque traz para a prova, traz para a questão aquilo que ela não está pedindo. Então, na hora que você for responder uma questão, se limite a responder aquilo que o enunciado está pedindo que você responda, tá? E tenta ser o mais objetivo possível para você acabar não perdendo uma questão. Isso acontece muito. Recentemente eu dei até um aulão assim para um concurso de um conselho regional e dentro desse aulão tinha um aluno que era médico já formado, né? Ele já tinha formação em medicina e ele disse que foi bem proveitosa a aula, né? Eu me senti extremamente lisonjeado e prestigiado por alguém, né, que é da área, tem a formação específica, né? Eu, por exemplo, a minha formação ela é toda voltada para a área administrativa, né? E mesmo eu não sendo da área, né, mesmo eu não sendo formado na área de medicina, eu consigo trazer esse conteúdo para você porque é um conteúdo que a prova vai exigir de você objetividade, vai exigir de você o conhecimento da letra da lei. Tá? Então, mesmo que eu não tenha pisado numa graduação de medicina, eu consigo resolver tranquilamente as questões relacionadas a essa temática, porque eu prezo muito pela objetividade e pela letra da lei, e é algo que você também deve fazer, tá bom? Então, olha só. Sobre o sigilo profissional, o médico vai guardar sigilo absoluto sem nenhuma exceção, né? Eu confesso para você que questão de código de ética é difícil de fazer porque muitas das vezes o próprio item lá no texto do código ele já é muito direto, então fica difícil modificar alguma coisa, né? Porque quando a gente modifica, o erro fica muito, muito evidente, tá? Então aqui, meu povo, olha só. A nossa alternativa 4 é o item A, né? Obviamente, ele está o quê? Tá errada, né? O médico vai guardar sigilo absoluto sobre todas as informações? Né? Tem exceções previstas na lei, certo? Então, não. O sigilo se aplica apenas às informações obtidas fora do desempenho da função, no desempenho de suas funções. O médico pode divulgar livremente as informações de seus pacientes se considerar apropriado. A divulgação livre contraria o dever de sigilo. O médico guardará o sigilo a respeito das informações de que tenha conhecimento no desempenho de suas funções. É literalmente o que está lá no texto. Está correto a letra D. Sigilo é recomendação? Não, sigilo é obrigação. Direito do médico. É direito do médico suspender suas atividades mesmo em situação de urgência e emergência. Certo ou errado esse item? E aí? É direito do médico suspender suas atividades mesmo em situação de urgência e de emergência? Claro que não, né? Ele não pode.
É direito do médico recusar-se a exercer a profissão em instituição onde as condições não sejam dignas. Correta. O médico não precisa comunicar, precisa. O direito de recusar o trabalho por condições indignas aplica somente tanto pública quanto privada. O médico que suspende suas atividades por falta de pagamento deve comunicar sua decisão apenas ao diretor técnico. Deve comunicar a sua decisão ao Conselho Regional de Medicina. Sobre o direito de greve e objeção de consciência. É vedado ao médico suspender suas atividades mesmo que a instituição não o remunere dignamente. No caso aqui, pessoal, ele pode, tá? Assegura aqui na parte dos direitos, lá no inciso 5, o direito de suspender suas atividades quando a instituição não remunerar digna e justamente, tá bom? É direito do médico realizar atos médicos contrários aos ditames da sua consciência. Então ele pode fazer essa recusa, tá correto. O médico é obrigado a realizar todos os atos médicos permitidos por lei, independentemente de sua consciência. Leva-se em consideração a consciência, né? O direito de suspensão de atividades por falta de remuneração se aplica de forma irrestrita, né? No caso, tem a ressalva, né? Ele não pode suspender em situação de urgência e emergência. O médico deve requerer desagravo público à instituição em que o trabalho for, quando for atingido, né? Desculpa. O médico deve requerer desagravo público à instituição em que trabalha quando for atingido em sua profissão. No caso, ele vai requerer, não é a instituição em que ele trabalha, e sim ao Conselho Regional de Medicina. Questão 7ª. Questão de número 7 agora. De acordo com os princípios fundamentais sobre a conduta em situação de terminalidade da vida, situação clínica irreversível, o médico deve realizar todos os procedimentos e os diagnósticos possíveis. No caso, o médico ele vai, né, ele evitar procedimentos desnecessários nesses casos. Então, ele não vai realizar todos os procedimentos diagnósticos possíveis, né? Em situação terminal, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. Letra B. Cuidados paliativos não são apropriados para pacientes em situação clínicas terminais. Ele deve propiciar todos os cuidados paliativos apropriados, tá bom? O médico deve sempre insistir em procedimentos terapêuticos mesmo que sejam desnecessários. Insistência em procedimentos desnecessários é algo que é proibido ali, né, pelo próprio código. A decisão de evitar procedimentos desnecessários em pacientes terminais cabe exclusivamente à família. É uma diretriz aqui para a conduta do médico, tá? Então, não tem nada a ver aqui com a família. Então, letra B. Sobre responsabilidade profissional e a relação com os colegas. A responsabilidade do médico por seus atos profissionais pode ser presumida, certo ou errado. No caso, a responsabilidade é em caráter pessoal e nunca presumido. Esse item já foi cobrado em provas anteriores, tá? Não pode ser presumida. Beleza? A responsabilidade não pode ser presumida. O médico deve se eximir de denunciar os seus colegas que contrariam os postulados médicos. Ele tem a obrigatoriedade. Ele não pode se eximir de denunciar. Então tá errado. O médico terá, né, para com os colegas respeito, consideração e solidariedade. Correto. Responsabilidade do médico por seus atos é, em regra, da instituição para a qual ele trabalha. No caso, a responsabilização é em caráter pessoal. A solidariedade entre médicos impede a denúncia de qualquer ato profissional de um colega. O princípio ali, né, estabelecido nesses tópicos, ele pondera que a solidariedade não elimina o dever de denunciar atos antiéticos, então não impede, beleza? Vamos lá, sobre o direito do médico em relação ao tempo de atendimento. É dever do médico permitir que o acúmulo de consultas venha
prejudicar o seu trabalho. O tempo a ser dedicado é determinado exclusivamente pelas normas da instituição. No caso, letra A está errada. Aqui no caso, né, dever do médico permitir acúmulo. Não, ele não pode permitir o acúmulo de encargos ou de consultas que possam vir a prejudicar o seu trabalho. A letra B está errada porque o código confere ao médico, né, a prerrogativa de decidir sobre o tempo. O direito do médico de decidir o tempo aqui é direito o tempo, né, a ser dedicado ao paciente. É um direito dele? Exatamente. Decidir em qualquer circunstância, levando em consideração a sua experiência, capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente. Achamos aqui então a nossa resposta. Aqui fala que não deve influenciar, né? Deve ser levado sim em consideração experiência e capacidade profissional. É direito do médico priorizar o acúmulo de encargos em detrimento da qualidade do trabalho. No caso aqui, pessoal, não. Questão de número 10. O médico não precisa aceitar as escolhas de seus pacientes relativos aos procedimentos. O médico deve usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Tá vendo? São situações bem óbvias, né? Aqui pelas expressões utilizadas em cada uma das questões. Claramente o gabarito é a letra B. Ele precisa sim, né? A natureza aqui caracteriza uma relação de consumo, não caracteriza a relação de consumo, tá? A natureza personalíssima da atuação e não caracteriza uma relação de consumo. O médico não precisa aprimorar os seus conhecimentos? Precisa. Deve ser exercido sem utilização de meios técnicos científicos mais recentes? Deve sim ser utilizada, né? Para ter os melhores resultados. Sobre a responsabilidade profissional. Responsabilidade pode ser presumida em certas circunstâncias? Não pode ser presumida, tá bom? Não pode ser presumida. É vedado ao médico assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou. Correto. Beleza? É permitido deixar de assumir responsabilidade? Não. É vedado causar dano ao paciente por ação, mas não por omissão? Tanto ação quanto omissão. É permitido ao médico atribuir seus insucessos a terceiros? Não é. Sobre continuidade do atendimento e a presença em plantões. É permitido ao médico abandonar um plantão mesmo sem a presença de um substituto em caso de uma necessidade pessoal. Gente, ele pode sair do plantão? Pode, né? Às vezes acontece algum problema e algum pepino, ele tem que resolver. Mas ele só pode sair, né, com a presença de um substituto, né? Salvo por justo impedimento. Então, errado. É permitido ao médico afastar-se das suas atividades profissionais sem deixar outro médico encarregado de seus pacientes em um estado grave. O artigo aqui do código, ele veda expressamente o afastamento sem deixar outro médico encarregado de pacientes internados ou em estado grave, tá? Então aqui não é permitido. É vedado ao médico deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença do substituto. Correto. Na ausência de médico plantonista, substituto, a responsabilidade de encontrar um substituto é do médico que está deixando o plantão, é da direção técnica do estabelecimento de saúde. É permitido ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência se houver uma decisão majoritária da categoria nesse sentido. No caso aqui, é vedado deixar de atender em setores de urgência e emergência, mesmo respaldado por uma decisão majoritária da categoria. Emissão de documentos médicos. É permitido ao médico receitar de forma ilegível desde que ele assine o documento? É permitido isso? Claro que não. Tem que ser ali de forma legível, né? O código proíbe, tá? Não é permitido. Letra B também é vedado. Letra C tá correta.
Vedado ao médico emitir laudo sem a devida identificação do seu número de registro no Conselho Regional de Medicina. Aqui, situação proibida. E aqui no caso, vedado ao médico emitir laudos com o número de registro no Conselho Federal de Medicina. Não, né? Exige identificação com o número do registro. Então tá errado. Sobre os objetivos vedados na procriação medicamente assistida. É vedado realizar a procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões para investigação. No caso aqui, esse item ele está correto, né? Artigo 15 ali desse tópico, parágrafo 2º, inciso 2º, ok? É vedado com objetivos, né, de criar embriões para investigação, vedado. É permitido ao médico realizar a procriação medicamente assistida com a finalidade de escolha de sexo, vedado. Assistida para criar seres modificamente modificados, errado. Finalidades de eugenia, errado. É vedado ao médico realizar a procriação medicamente assistida, mesmo que os participantes estejam de inteiro acordo, né? Aí, no caso, é vedado o procedimento sem que os participantes estejam de inteiro acordo, né? O que, por exclusão, permite quando há um acordo, né? Se há um acordo, é permitido. Quando não há acordo, não é permitido. Beleza? Então, tá errado. 15. Questão 15. Sobre a relação aqui do médico com os conselhos, né? Com os conselhos de medicina. É permitido ao médico deixar de cumprir as normas dos conselhos se houver um motivo justo. O que é que você me diz desse item 15? Ou desse item aqui da questão 15, né? Letra A, tá correta. Artigo 17 aí desse tópico, né? Então, questão corretíssima. Beleza? É vedado ao médico desobedecer resolução, mas não do Conselho Federal, tanto de um quanto do outro. É permitido desrespeitar? Não. É vedado atender às intimações, dos conselhos no prazo determinado? Não é vedado. É permitido ao médico deixar de cumprir as normas emanadas dos conselhos sem necessidade de uma justificativa. Exige um motivo justo, como exceção. Então, letra A. No que se refere aos direitos humanos e ao consentimento do paciente. Nessa questão, vou dar um tempinho para você dar uma lida, né? Você pode pausar o vídeo, tentar resolver a questão, e aí eu já vou soltando logo a resposta. Porque, como eu já falei, né? Vocês estão percebendo aí, é muito óbvio, às vezes, o erro da questão, tá? Muito, muito óbvio. Então, acho que para ficar até um pouco mais produtivo, eu vou colocar a questão na tela, tá bom? Por um tempinho. E aí você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você libera o play para verificar então a resposta, tá bom? Então aqui na questão 16, o gabarito é a nossa alternativa B de bola. Letra A, artigo 22, letra B, artigo 24, letra C, artigo 24, D e E, artigos 22. 17. Agora sobre conduta do médico frente a crimes e violação de direitos humanos. Na 17, letra A, artigo 25, letra B, artigo 29, letra C, artigo 30, letra D e letra E, artigo 25, né? Então, aqui no caso, nossa questão, o gabarito é alternativa letra C. É vedado ao médico usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime. A questão 18.
sobre a conduta do médico diante de um paciente em greve de fome. Na questão 18, envolve aqui o artigo 26, né? E no caso, o gabarito, alternativa letra D, dever do médico cientificar a pessoa em greve de fome das prováveis complicações de um jejum prolongado, né? 19. Sobre responsabilidade do médico por pacientes recolhidos em instituições. Aqui a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E envolvem o artigo 28, certo? E aqui no caso o nosso gabarito vai ser a alternativa letra D. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos pacientes, o médico estará obrigado a denunciar o fato. 20. Sobre vedação na relação profissional. A questão 20 envolve o artigo aqui segundo, letra B, artigo 21, letra C, artigo 19, letra D, artigo 20, a alternativa E, artigo 10º, né? E aqui no caso, o nosso gabarito fica sendo a nossa letra B de bola, sendo vedado ao médico deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Beleza? Show, né? Estamos aqui basicamente, né, 20 questões resolvidas. A gente vai encerrar por aqui, né, essa parte relacionada ao código de ética, tá? Vamos parar aqui por enquanto, para dar um tempo aí para você tomar uma água, depois tomar um café, esticar um pouco as pernas e aí a gente pode continuar em um próximo bloco aí a resolução de mais questões relacionadas então ao código de ética. Show de bola, né? Então, a gente se encontra aí, se Deus quiser, no próximo bloco. Tchau, tchau.